gente. Eu sou a professora Ângela, da MF Armando de Arruda Pereira. A professora Gislaine pediu desculpas, mas hoje ela teve um compromisso, não pôde vir. O nosso trabalho é sobre navegar com segurança, proteção na internet. Esse título foram os alunos que escolheram, depois de um trabalho feito. Nós começamos esse trabalho este ano. Primeiro, nós fizemos uma pesquisa das primeiras tecnologias, o que era a internet, a origem, né? O que é o World Wide Web, a ARPANET, que iniciou-se em 1969 nos Estados Unidos, a internet no Brasil em 1995, e as redes sociais. Os alunos faziam as pesquisas sobre esses temas, para depois a gente entrar num questionário. Como é que surgiu esse questionário? Antes, nos trabalhos de robótica, alguns alunos, a gente fica mais próximo do aluno, né? Fica mais corpo a corpo. E algumas alunas e alunos faziam alguns questionamentos sobre o uso da internet. E me chamou a atenção de uma aluna dizer que estava se correspondendo com alguém, mas que a linguagem desse alguém, ela não usou bem esses termos, né, que eu estou usando. Mas ela falou, eu entrei na internet para falar com o meu crush. Eu não sabia nem o que era isso. E eu fui procurar também, perguntei para ela, né? Ela falou, professora, olha, ele usa umas palavras que eu não entendo. Porque quando eu converso com os meus amigos, nós falamos mais ou menos igual. Então, eu levei esse questionamento, principalmente dessa aluna e de outras, principalmente meninas, para a GEIF, para uma discussão em GEIF, com a coordenação, e nesse dia estava a direção também. Então, o que a nossa coordenadora Marli fez? Ela chamou o Unifesp, com algumas psicólogas, para conversar conosco, primeiro, sobre como lidar com isso, que, para mim, é uma insegurança danada, né? Como eu não conheço os termos que eles usam, a gente acaba ficando inseguro também. Então, no começo, foram conversas iniciais entre professores, alguns apontamentos e caminhos que a gente deveria seguir, estudos, aí nós fomos buscar livros, revistas para ler sobre o assunto, e houve a pesquisa dos professores e dos alunos também, com a orientação da Unifesp. Esse trabalho teve implementação agora, em 2018, depois de um curso que nós fizemos o ano passado, com a professora Débora e outros professores que apresentaram na época, sobre segurança na internet. Então, nós tivemos a ideia de buscar os meus apontamentos e a gente observar o que nós podíamos fazer, dentro dos eixos, inclusive, deste ano, né, das novas tecnologias para a aprendizagem. Aí, nós fomos ler Foucault, que escreveu em seu livro, o livro é As Palavras e as Coisas. Ele fala que a linguagem só entrou diretamente por si própria no campo do pensamento no fim do século XIX. Essa linguagem traz o nosso ser. Nós somos essa linguagem. Então, quando eu falo que o meu nome é Ângela, a minha identidade está aí, neste ser, né? E no século XX, no começo do século XX, Nietzsche, ele é um filósofo e filólogo. Ele escreve aforismos no livro dele e ele faz uma reflexão sobre a linguagem. Ele diz o seguinte, que ele percebe, através da linguagem, o ser, aquilo que ele é, inclusive na sua crítica às razões, a razão dele, e ele fala que essa razão é o papel desse homem. Nesses questionamentos dos alunos, nós observamos as relações entre, para o homem, Nietzsche diz, para o homem sobreviver, ele precisa calcular, prever e prever o curso das coisas. Ele precisa de signos,
palavras, precisa comunicar-se, ou seja, ele carece de linguagem. Essa fundamentação teórica veio também através de outros livros, não somente estes. Livros, revistas, uma cartilha da Childhood também, que nos serviu como caminho. E Nietzsche diz mais além: a linguagem fornece os meios para estabelecer a comunicação e a permanência no interior do fluxo constante do mundo. Então, através desse relacionamento com o aluno, há esse fluxo de vida, e é através dessa vida que a gente acaba entendendo o que é o crush de uma melhor forma possível. Houve novos questionamentos após a leitura de professores e de alunos sobre o uso das redes sociais e o uso dos suportes virtuais, principalmente os móveis, porque o aluno ele não vai conversar com o outro nas redes sociais, no computador de casa, nem no computador da escola. Aliás, ele faz isso, mas ele faz muito mais através do seu celular. Então, fica muito, eu acho difícil, né, a gente perceber o que é que ele está, onde é que ele está navegando. Aí nós lemos o livro da sala de leitura, o livro de informática do Menino Maluquinho, e entramos também na Safe Dicas. Alguns vídeos e imagens sobre escravos da tecnologia, que nós pesquisamos no laboratório de informática, e os livros, né, que nós buscamos informações. As Palavras e as Coisas, de Foucault, e Genealogia da Moral, do Nietzsche. Novos questionamentos vieram, né? Então, esses questionamentos dos alunos, quem será que está correspondendo comigo? A conversa é diferente, quer dizer, o uso da língua, da linguagem é diferente. E é diferente mesmo. Um adolescente de 15 anos, ele não fala igual, ele não usa a linguagem igual um de 30, um de 40 e um da minha idade de mais de 50. É totalmente diferente. Muitas coisas eu não entendo também. Eu tenho um crush e as propostas feitas. Algumas propostas eu nem escrevi aqui porque são propostas indecentes mesmo, né? Aí veio o tema. Esse tema deveria ser discutido com presença do professor e da família e proteção também do professor e da família. De início, não uma fala nossa de repreensão, mas uma fala de acolhida, de proteção, de compreensão. Então, houve a escuta, o diálogo, e depois o dizer não, também ser firme, né? Buscar informações e a participação. Aí eu coloquei o site que nós buscamos, né, também para formação em JEIF. As pesquisas foram com orientação, os assuntos também discutidos, os sites de pesquisa e o questionário. E a Unifesp que deu uma grande colaboração para nós. Daí surgiram os questionamentos. Por que a internet é importante para as pessoas? Por que as redes sociais são importantes? Quais são os pontos positivos e negativos? Divulgação de imagens, notícias, as fake news. Como proteger-se? O bullying e o cyberbullying. Papel da escola e da família e quais são os parceiros? Aí são questionamentos de professores e de alunos, alguns. Eles fizeram um questionamento para os alunos da tarde, de 5º ao 9º ano, e depois eles puseram essas questões no Excel e fizeram uma planilha e um gráfico para leitura e análise. Interessante algumas leituras deles. Nossa, eu não sabia que isso acontecia. Por exemplo, de aluno entrar em site para buscar como é que se corta, né? Como é que corta o braço, etc. Perna, seio. E aí é o questionamento entre nós professores. Como proteger essas crianças e adolescentes? Há uma avaliação processual, porque, como eu disse, esse trabalho iniciou-se neste ano, 2018,
né? Então, ele ainda está em curso, ele não está terminado, mas nós percebemos que é preciso ter uma presença educativa, segura, compreensiva, amável, mas também firme, né? A avaliação com as novas tecnologias podem ser ótimas representações da linguagem, do conhecimento, do pensamento, como Nietzsche diz, né? A internet serve para pesquisar, investigar, conhecer histórias, realizar projetos, analisar dados, possibilitar e registrar produções tais como esta, compartilhar conhecimento. Então, há os pontos negativos, mas há também os pontos positivos e como usar eticamente a internet. Aí são algumas fotos dos trabalhos, de alguns livros que foram compilados para que todos os alunos pudessem ter acesso, pesquisas, os alunos pesquisando na informática, pesquisaram também na sala de leitura, pesquisando que tipo de pergunta que eles poderiam fazer para os outros alunos, orientação, os alunos fazendo análise de dados do Excel. Nós fomos também fazer uma visita à OCA, e lá nós vimos essa tecnologia presente na arte. Então, os alunos mostravam, nossa, professora, como é que isso acontece, né? A arte e a tecnologia juntas, e a gente não se dá conta, né? A arte e suas representações, inclusive na representação arquitetônica dos próprios prédios do Ibirapuera. Aí eu copiei do professor José Armando Valente, que falou da espiral de conhecimentos, né? Que é não somente na informática, mas é com a coordenadora da escola, com os outros professores de português, de matemática, para a leitura das planilhas, por exemplo, muito importante essa leitura dos dados, da arte, registrar e ficar na memória, né, a investigação que eles fizeram, a apresentação de alguns trabalhos, porque, como eu disse, não está terminado. Ver-se na tela. Esse ver-se na tela foi um exercício que nós fizemos, de será que eu posso postar todas as minhas fotos na tela de qualquer forma? Né, o questionamento de, é isso que eu quero mesmo? Né? Os trabalhos que os alunos fizeram, a preparação dos questionários, os alunos, desde o 5º ano, aí são alunos do 5º ano e 9º ano fazendo o questionário. Aí surgiu também o bullying e o cyberbullying, um questionário também sobre os dois, análise de dados. Essas imagens foram autorizadas, a escola faz uma autorização na matrícula, e eu também fiz uma autorização de imagem, som, né, dos alunos. E, para isso, para que a gente tenha uma integridade humana, é preciso esse autoconhecimento, a educação, né, a autonomia e relação e o cuidado. A integração, a aprender com as tecnologias, aproximar o aluno ao conhecimento, orientar com uma postura crítica e ética. Aí são alguns sites, que está bem pequenininho, né, que foram utilizados, e agradecimentos a todos da Diretoria Santo Amaro, a todos da equipe escolar. Obrigada.